Fala, turminha de boa, como que você tá desse lado aí? Quero agradecer todo mundo que curte o Podgru, isso. E nós estamos aqui em Brasília, isso, com muitos amigos. E eu peço para cada um que tá desse lado curtir, compartilhar e mandar para geral, porque vai ser bem legal. E o nosso convidado de hoje, eu vou deixar ele se apresentar, como a gente sempre faz, e vamos bater um bate-papo bem bacana que é Brasília, a sua vida, dia a dia. Então vou pedir para você aí, não perder nenhum momento, nenhum time. E o nosso convidado de hoje, adivinha? Se apresente. José, Me- José Medeiros, nascido no Rio Grande do Norte, em Caicó, fui com 3 anos para Mato Grosso e, enfim, trabalhei de tudo, morei na roça, fui para Eita, cidade, e passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, me aposentei na Polícia Rodoviária uau, Federal, me candidatei ao Senado em 2010 junto com o então senador Pedro Tax. Ele foi aí o governador e eu virei senador por 4 uau. anos. Rapaz, o homem já resumiu aqui tudo, mas como que foi sua vida na política, assim? Você, você pensou em ser um dia político? Na verdade, não. Na Não. verdade, não. Eu passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal e a vida era de polícia, né? E aí um colega, saudoso Luiz Carlos, morreu ano passado. Uhum. Ele era o novinho da turma, a gente chamava ele de Sapinho. O cara Uau. tinha 19 anos, mas era uma figura. Era uma espécie de Nicolas. E ele falou, olha, pô, por que a gente não elege um vereador aqui pra nossa turma, né? Legal. Aí um colega lá falou, tá bom, a PM aqui na nossa cidade tem 400 policiais, nunca conseguiu eleger um. Agora nós temos 34 policiais rodoviários, como é que nós vamos eleger um? Uau. Aí ele falou, porque eles nunca... Vamos fazer o projeto. Enfim, fizemos um projeto, elegemos um colega, depois elegemos outro. E a gente ficou meio que dentro da política ali. E aí surgiu uma vaga de secretário de trânsito lá, e eles falaram, não, então, pô, vamos colocar o Medeiros. E me colocaram, e eu fui... E aí comecei, virei presidente do partido, e assim foi. Chegou 2006, aqui em Brasília tava assim, 2/3 do Congresso envolvido num negócio chamado sanguessuga. Era um Nossa. esquema de ambulância que, assim, o cara enviava a emenda e pra ambulância e tal, era uma fábrica só, e a fábrica dava um bererezinho ali pro Porra. deputado ou senador. Isso aí contaminou, virou aquele escândalo. E aí, um dia lá em casa, minha esposa falou, pô, não tem como votar, não tem ninguém, tá todo mundo envolvido no sanguessuga. Falei, mas também as pessoas não se candidatam, né? Falei, peraí. Eu vou me candidatar. Ela falou, você tá louco? Falei, aí, ó. Você veja como é que é. Aí, de fato, coloquei a candidatura. Bom, como não tinha dinheiro, não tinha como viajar, eu fiquei dentro da cidade, catei um Uno. Tinha um colega que falou, não, eu vou ajeitar um Uno pra você. Aí, um Uno, um motorista ali no Uno, e eu saía com o microfone na rua, né? Olá, pessoal. Aqui eu... Qual partido no início você Ah, saiu? nossa, na época era o seguinte, na época o Partido do Blairo chamava Uau. Partido dos Plantadores de Soja, né? Ô, louco. Era. Ainda tem ou já era? Não tem não. Na verdade era o Nossa. seguinte, naquela época não tinha esse negócio de esquerda e direita, né? A gente tava entrando assim, você não sabia. E o Blairo era considerado a extrema direita, né? Porque era do Ah. soja, do agro, né? E ele foi pro PPS. Aí a turma pegava, Uau. como ele era sojicultor, a turma falava que era o Partido dos Plantadores de Soja. Aí, com o tempo, lá depois que a gente foi saber que aquilo lá, ó, ia pra esquerda, direita. Mas que hoje é o Cidadania. Legal. Bem, resumindo a história, eu saí na rua. O primeiro momento que eu fui falar a primeira, eu travei, né? Aí, olá, meu nome é José Medeiros, eu tô passando aqui na sua rua. Essa é boa. Olha, se você não tiver nenhum candidato, viu? Eu sou candidato. É Bom, legal. depois foi desenvolvendo, né? Mas, olha, foi terrível, né? Eu me lembro que... Aí, só que eu já tinha sido vendedor de picolé, né, na infância. Aí Legal. eu falei, mas é a mesma coisa do picolé, né? Aí eu comecei a desenrolar, né? E aí tinha um jingozinho, na hora que eu ficava com vergonha, Solta o jingle. solta o jingo, né? Aí era assim, é Zé Medeiro, é Zé Medeiro. Bom, e aí acabei tendo quase 10 mil votos aqui pra Uau. cidade na época. Pô, o cara saiu na rua só falando aquilo lá, eu tô passando na sua rua aqui, não sei o que e tal. E aí fiquei aquele cara famosinho do bairro de quase 10 mil votos, né? Ô, Fiquei badaladinho ali. Quando chegou a época da eleição de 2010, ah, tinha um outsider, o então procurador Pedro Tax. Ele começou a colocar candidatura, mas ninguém pôs fé. Tanto que o primeiro suplente desistiu, o Uhum. segundo dele não quis ir para primeiro. E aí a Hum. turma me chamou. Falou, ó, você é metido intelectual, não sei o quê.
e a polícia também combina com o Pedro e tal. E colocaram um pouco também pra tentar humilhar o Pedro. Você tá entendendo? Tipo assim, como o Pedro era procurador, famoso e tal, vamos colocar um policial só pra Zoar. zoar. Eu não achei ruim, não. Não, bom, deu resultado. Aí, nos últimos 15 dias da eleição, pô, subiu e ganhou a eleição. Uau. Cara, isso virou um brigueiro. O segundo suplente queria vir pra primeiro, aquela coisa toda. Mas, enfim, ele ficou 4 anos. O cara muito bem, o cara era muito bom era um constitucionalista. Tanto é que ele era professor, ele tinha mais de 10 mil alunos na LFG. Ele Uau. dava aula em São Paulo, Legal. na LFG. E um constitucionalista muito bom, disputou com o Renan, fez um discurso memorável na época, disputou com o Renan. E aí eu fiquei. Só que eu cheguei no Senado, Lisboa, numa legislatura que só tinha... O mais fraco lá era o Aécio, que tinha acabado de ganhar da Dilma. Perder pra Dilma. De perder pra Dilma, mas estava... ele estava assim... Ele teve quase o mesmo tanto de voto. Então, assim... mas era uma legislatura muito pesada. Tinha caras que nem o Cássio Cunha Lima. Cássio Cunha Lima, por exemplo, foi filho do Ronaldo Cunha Lima, que poeta, Caramba. foi senador, foi governador. E o Cássio, um cara extraordinário. Um discurso. E tinha caras tipo Zé Agripino. Zé Agripino, ele falava... Eu não sei, o cérebro dele parecia... assim, falava por música. Rapaz. Qualquer assunto, cara muito bom. E... Aloysio Nunes, que você pode assim não gostar. Eu não gosto do Aloysio Nunes, que é do PSDB e tal. São caras muito fera. Uhum. Eu não gosto do Cristóvão Buarque, mas ele tinha sido reitor da UNB, o cara fera também. Sim, uma legislatura muito, muito, muito qualificada os debates. E eu, medianamente, me preparei durante os 4 anos, porque eu sabia que poderia chegar o momento de assumir. Mas vou te falar uma coisa. No momento que eu subi naquela tribuna ali, eu fui convicto até perto. A sorte que eu tinha levado escrito. Mas quando eu olhei, o primeiro que eu vi lá foi o Serra, com aqueles olhos, os olhos arregalados. Eu falei, meu Deus, eu só tinha visto o homem na TV. Caramba, mano. Usou tudo. Assim, eu olho pro outro lado, tá o Luiz Henrique da Silveira. O cara é um dos caras mais cultos que já passou aí pelo Senado. Aquele cara lia um livro por semana. Caramba. Governador, foi tudo na vida. Quase travei. A sorte é que eu tinha levado uma coisa fácil. Mas mesmo assim, se você entrar no YouTube, você vai ver meu primeiro discurso lá. Primeiro discurso do Zé Medeiros, você vai ver que eu tava... Rapaz. Porque não era uma coisa fácil. Eu não era um cara que tava acostumado a falar com o público, né? O máximo que eu tinha chegado perto de falar em público era essa vez que eu saí na rua e quando dava um acidente na rodovia que tinha muita gente que eu pedia pra sair Da frente. da frente. Então você foi direto pro Senado? Direto do Senado, sem ter passado nem... Eu não fui nem presidente de bairro. Caramba. Então foi uma experiência assim que... Porra. Eu cheguei praticamente sem nenhum cabelo branco, olha aqui. Nossa. Porque todo dia pra mim era uma luta muito grande. Porque assim, o Senado naquela época, se você fosse falar de qualquer assunto, você podia ter certeza que tinha um especialista ali. Por exemplo, eu pensei na época, se eu resolver falar de futebol, que é uma coisa que eu gosto, o cara mais fraco lá era o Romário. Aí. Quer dizer, o cara que tinha menos com futebol lá, tá lá o Romário, pô. Caramba. Ganhou uma Copa do Mundo. Então, assim, todo assunto ali tinha gente. Se eu fosse falar, por exemplo, da época do regime militar, tinha cara que participou. Uhum. Por exemplo, se eu fosse falar do Estado Novo, o Edson Lobão era jornalista do Estadão dentro do Congresso na época do Getúlio Vargas. Caramba. Você tá entendendo? Então você imagine, qualquer assunto que você fosse falar ali, e ainda o Senado ainda é muito perigoso. Perigoso que eu falo assim, pra quem não prestar atenção no que vai falar, vai passar vergonha. E o Senado tem uma coisa que a Câmara não tem, que é mais perigoso ainda pro cara que resolver falar besteira. Tem um negócio chamado à parte, né? Que na Câmara não tem. O cara falou... teve, por exemplo, vou citar um caso aqui. Rapaz. Teve um rapaz que se chamava Cibá Machado. Ele entrou no lugar da Ideli Salvati, que tinha virado ministra, e veio direto do zero para o Senado. E um dia ele começou a fazer o seguinte discurso. Falou, Winston Churchill, presidente da Inglaterra, ele disse certa vez que
uma mentira contada 1000 vezes acaba virando verdade. Aí um senador levanta a mão. Ai, Senador Cibá, não foi ele. desça logo daí antes que o senhor fale mais besteira. Ai, Primeiro que Winston Churchill nunca foi presidente. Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra. E quem disse isso aí que o senhor está falando não foi ele. Foi o Goebbels, que era secretário da propaganda do Hitler. ai. Quer dizer, você está entendendo? E se você for ver vídeos antigos do Senado, você vai ver uma porrada dessa. Você vai ver, por exemplo, aquele memorável embate. Eu não digo nem que foi embate, aquilo lá foi um UFC, um MMA danado entre Collor, Renan e o senador Simon. Nossa. Pedro Simon. O que ficou. Eu me lembro disso aí, porque meu professor, na época, dando aula de português, pegou esse negócio e mostrou pra gente. Que Caraca. o Collor pega e fala assim: o senhor pegue essas suas palavras e as engula-as como quiser. O senhor é um parlapatão. Nossa. O senhor é daqueles que pegam recortes dos hebdomadários. Meu Deus. E falou um negócio assim, muito louco. E a gente fica, o que é isso, né? Traduz aí. Traduz aí. E aí, o que acontece? Então o Senado tem muito disso. Caraca. Esses dias me perguntaram, qual a diferença entre o Senado e a Câmara? Uhum. Eu falei, olha, eu vou comparar com música. É como se o Senado fosse uma orquestra sinfônica e a Câmara um baile funk. Uau. Porque a Câmara é uma loucura. Por exemplo, eu saí do Senado. Uhum. No Senado você não tem isso de... uma tradição muito... Eu acho que vem lá da época da monarquia ainda. Uhum. Uma tradição muito forte ainda de um certo... Pelo menos tinha na minha época. Um certo respeito assim... Não tanto a pessoa... Mas assim, olha, esse cara ali é um cargo que representa o Estado dele. Então eu tô respeitando o Estado. Tem essa coisa toda de tradição. E tem mais uma coisa. Os caras ali, geralmente eles vêm ou são ex-presidente da República, Ou ex-governadores. são ex-governadores ou ex-deputados. Então são caras que geralmente chegam ali muito experimentados. E então há um certo respeito. É mais ou menos o seguinte, você sai numa rua em que todo mundo tá armado, então todo mundo se respeita. Acabou. Todo mundo se respeita. Porque o cara sempre pensa, bom, eu vou, dependendo como eu entrar nesse cara aqui, eu vou levar um... Vai tomar uma também. Por exemplo, lá tem um fenômeno muito interessante. O cara é governador. Uhum. E governador é aquele tipo de cara, quase tipo um César. As pessoas vêm a ele faz assim ou assim, né? Ou é assim ou não. Então ele passa 8 anos, geralmente, onde, se ele olhar para um lado, já chega 2 assessores. Alguma coisa, governador? Alguma coisa, governador? Ele vai chegando, já tá tudo preparado. Ele é o rei. Ele é o cara. Aí ele vem pro Senado. Não que o cargo do Senado seja pequeno, mas acabou. Não tem mais. Ele no máximo vai ter os assessores ali da legislativa e tal, mas não tem essa babação mais. Não tem a petaleira jogando pétalas por onde ele vai passar. Então, mas tem uma coisa. Ele tá acostumado a falar com quem? Com os secretários dele. Que dependendo da índole dele, ele trata na porrada, Na né? porrada. Grita, manda, faz, acontece. Legal. Então, o Blairo que dizia isso, falou, tem a síndrome do governador. O cara chega e ainda tá se sentindo governador, né? Nossa. E aí ele esquece que os que estão ali é tudo igual ele, cara. E que não tá nem aí pra ele. Então é assim, meio que o cara sai do Olimpo e cai ali, né? Aí teve uma passagem muito interessante. Eu vou falar aqui, ele vai ficar muito puto, mas não tem problema não. Essa pode. Omar Aziz. Omar Aziz chega, governador do Amazonas, tinha tido Copa do Mundo, e o Omar chegando, né? E todo assunto, o Omar tava em cima e tal. E todo mundo ia falar alguma coisa, ele dava alguma chapuletada e tal. Aí um dia, o Cássio Cunha Lima, cara experimentado, advogado, exímio advogado. Advogado geralmente fala muito bem, né? Uhum. O Omar deu aquela cipuada lá e falou: senador Omar, se contenha. O senhor não é mais governador. Nossa. O senhor não está tratando com os seus secretários
aqui todo mundo é senador que nem o senhor. O senhor pode ficar tranquilo, o senhor vai ter sua vez de falar. O senhor não precisa atropelar os colegas. E o senhor também não vai dar lição de moral em ninguém aqui. Bom, em tese, isso se fosse na Câmara, é tranquilo. Mas no Senado, isso é uma cipuada de... Rapaz. Entendeu? Eu não sei se o Omar tornou falar com... Eu acho que tá de mal até hoje. Então tem essas coisas, o Senado tem essas coisas. Aí quando eu cheguei na Câmara, foi um choque. Foi um choque pelo seguinte. Eu tava numa discussão lá um dia, aquele deputado... Um que tá caçado, eu não vou falar o nome dele, para não promover. Mas ele foi lá e tinha uns estudantes na galera, ele foi lá e falou, olha, isso aqui, vocês estão com essa dificuldade, porque esse governo do Bolsonaro, ele é o governo que corta dinheiro da educação, eu não sei o quê, não sei o quê. E era mentira, né? Assim que ele terminou de falar, eu olhei pra galera e falei, pessoal, ele mente muito também, viu? E o cara veio pra cima e veio falar um monte de coisa e tal, né? E aí ele começou, mas numa ofensa danada, ele falou um negócio lá e eu peguei e falei no ouvido dele. Falei, olha, tudo bem, mas minha mãe não é ladrona, né? Porque... E ele me deu um soco no meio do plenário. Eu fiquei assim, falei, cara, como é que vale tudo? Vale tudo nesse lugar, né? E eu fiquei até sem ação na hora. Falei, mas como é que pode um negócio desse, né? Aí a gente até zoa com o Hélio Negão, né? Porque o Hélio Negão também ficou olhando do lado assim, como é que tá acontecendo com ele? Aí eu falo, você não me defendeu, Hélio. Porra, hein? Mas assim, foi uma diferença bem chocante. E ali, e também loucura, né? A Câmara tem dia que tem ali 15 mil pessoas naquele corredor, aquela coisa toda. Meu Deus. O Senado é mais... Calma. 9 horas, os velhinhos já estão dormindo e tal, né? Caramba, mano. Agora, da Câmara pro Senado ali dá pra ver a diferença, mas deu pra ver que já rolou algumas agressões dentro da Câmara ali e passou desapercebido, tipo, não deu nada. Não, por exemplo, esse caso ele nem respondeu. Por quê? O regimento da Câmara disse que é o seguinte, é mais ou menos assim, já viu aquele negócio, o que acontece em Vegas fica em Vegas? Na Câmara é o seguinte, o que acontece dentro da legislatura fica dentro da legislatura. Então assim, tudo que acontecer ali você é julgado dentro daquela legislatura, não passa o pecado dessa vida pra outra. Se você ganhou a outra, não tem nada a ver. Tá. Então faltava 2 semanas pra terminar a legislatura. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Então, na Câmara, 2 semanas antes, você pode cobrir o pau em qualquer um que não vai acontecer nada. Já deixa no relógio, ó, daqui 2 dias, pau tora aqui dentro. Pau tora. Mas tem que ser no final da legislatura. Agora os caras já andam com o regimento, né? Ó, pau come depois no finalzinho. É desse jeito. Aqui Brasília, ela é muito intenso, né? Porque é muitas cabeças ao mesmo tempo. E você teve uma experiência muito louca. Você não foi deputado, vereador, você foi direto pro Senado. Direto pro Senado. Tive que trocar o pneu com o carro andando. E você pegou um Senado bem diferente desse que tá aí hoje, né? Não, era bastante diferente. Bastante diferente. Mas eu procuro não julgar, porque como a gente gosta de ser... Por exemplo, sempre uma geração, ela fala que a minha geração que era boa, né? Correto. Então, cada momento é seu momento. Os senadores hoje, boa parte tem seus estilos diferentes. Agora... não posso dizer, antigamente que era bom, porque se você for ver, por exemplo, eu falei Collor aqui, mas o pai do Collor, eu falo, deu um soco na Câmara, mas tudo bem, já teve um momento que o Senado, o pai do Collor, por exemplo, matou um na tribuna da Câmara. Então, ele tava batendo boca com o outro, arrancou o revólver, atirou, errou e pegou no cara que tava falando na tribuna. Nossa. E o cara morreu ali mesmo, né? Então, Brasília tem suas histórias, né? Rapaz. Então... se teve momentos lá, teve seus momentos de dificuldade também, né? Hoje, olhando hoje pro Brasil, porque assim, você pegou um período de um Senado que parecia ser muito mais aguerrido, se você pegar pela história. Sim. É tipo assim, não entra aqui não, fizemos que aqui nós manda. E você pegou um período do impeachment da Dilma. Você falou uma coisa muito interessante. Autonomia e independência dos poderes. Eu estava em Nova York numa missão, estava até junto com o senador Sérgio Petecão, recebeu um telefonema do Renan falando, olha, o STF tomou uma decisão e a mesa vai cassar essa decisão. E cassaram. Uau. Entendeu? Qual era a decisão? Suspendeu o Renan. Eu não sei se o Renan teria tomado essa decisão se fosse com outro, mas o fato é que o Senado teve autonomia. Outra coisa que o Senado fez, havia um negócio, pediram o ministro
O STF mandou tirar o Aécio Neves de fora. O Senado decidiu que não. Não era caso. E depois acabou se mostrando que não era o caso mesmo. Eu, por exemplo, votei para afastar e votei errado. Eu achava que tinha... Hoje eu me penitencio daquele voto, porque não deveria ter sido dado. Agora, por exemplo, o Senado já naquela época autorizou o do Delcídio. Uhum. Que hoje também eu fico pensando se seria o caso. Você tá entendendo? Então, teve erros, acertos, mas o Senado e a Câmara tinham uma autonomia. Mas entrou um cara ali chamado Barroso que acabou com isso. Ele tá saindo, eu até fiz um texto para ele de saída, Uhum. que eu digo, fique, Barroso. Fique para ver as consequências do seu ato. Eu falo, eu ainda estava no Senado, Barroso, quando você começou a construir sua catedral. Falei, uma corte em que... É uma corte praticamente sem limites, né? Uhum. E eu vou tecendo e lembrando os arrazoados. Porque certa feita eu estava no Senado e eu li... Naquela época chegava ali na 309, chegava nos apartamentos dos senadores, jornais, em papel ainda. Legal. Você lia em papel ainda. Não tinha, Nossa. a gente não tinha o Lisboa, não tinha, né? A internet tão assim. Só pra você ver, o único vlog que tinha era o daquele menino que suicidou. Que só falava Nossa. loucura. Assim, então, para os novos que estão nos assistindo agora, foi um tempo jurássico, né? Mas foi ontem, praticamente. Exato. E aí, o que ocorre? O Barroso chega, dá uma entrevista na Folha, dizendo o seguinte: o papel do Senado, ou do STF, ele é contramajoritário, ele é representativo e iluminista. Falei, opa, vou ler esse negócio aqui. Aí ele começa. Ele faz um arrazoado, falando dos papéis que tem que... E ele começa a dizer o seguinte, que é um papel representativo também. Que ele, em determinado momento, representa os anseios do povo e tal, na lacuna da legislação, a preenche e tal, né? Põe a legislação. E também é iluminista. Oxi. Porque, em determinados momentos, a sociedade precisa de um rumo. Ou seja, ele quis dizer que o STF era uma espécie de farol da sociedade. Ou seja, é aquele iluminado. São os iluminados mesmo que vão, e a sociedade tem que seguir por onde ele achar que é o caminho de moldar a sociedade. Falei, isso aqui é um absurdo. E isso tá no YouTube, gente. Eu subi à tarde na tribuna do Senado e falei, olha, isso aqui é perigosíssimo. Perigosíssimo, e eu queria pedir para o ministro. Falei, ministro, contenha-se. O senhor é ministro do Supremo, e isso já é muito. Mas o senhor não queira fazer papel de representatividade, porque para ser representante, o senhor precisa fazer uma coisa. Ter voto. Pôr botina, ir pras ruas, comer poeira e mais, ser demitido ou não de 4 em 4 anos. Uhum. Falei, o senhor não pode, da altura de um cargo vitalício, o senhor querer fazer isso, porque isso é um perigo para a sociedade. Falei, outra, perigo maior. Caramba. O senhor querer ser iluminista. Pelo amor de Deus, ministro, isso é um absurdo, isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é o mais... Nós estamos muito próximos... Isso aqui é um Estado absolutista, se a gente for cumprir essa regra que o senhor está falando. 11 pessoas vão definir para onde 200 e tantos milhões vai seguir. Assim? Que ano foi isso? Eu fiz esse discurso aí, foi logo que o Barroso tinha entrado, eu acho que foi 2016, por aí. Uau. 2016. Tá no Rapaz. YouTube. Cara, e terminei o discurso dizendo o seguinte. Falei, olha, tem um pensador que dizia, e eu quero que meus colegas prestem bem atenção. Quem se comporta como verme não pode reclamar quando for pisado. Falei, as palavras parecem duras, mas vamos ter cuidado com o que esse ministro está falando. Pois bem, antes das confusões com o Supremo era o quê? O Gilmar soltou o cara tal, o bandido tal. Uhum. Tá, isso se soltou ilegalmente, tal, é um prejuízo, mas é um prejuízo pontual. As confusões com o STF era no máximo isso. O cara brigar porque... Tinha até uma piada que o Porta do Fundo fazia. O cara chegava e falava assim, escuta, eu quero um habeas corpus aí pra um cara, não sei o quê, do governador do Rio de Janeiro. Tá, o cara falou, fala com o Gilmar Mendes. Aí, fala com o Gilmar Mendes. Os caras faziam esse tipo de gozação. O Gilmar não mandou prender nenhum comediante.
Você tá entendendo? Exato. Não, os caras... Isso aí, falar lá, e tá tudo certo, e tocava a vida. Mas foi eclodindo os ovos de serpente do Barroso. A corte toda foi vendo, falei, peraí, a gente pode. A gente pode. É só a gente grudar ali um cara que tá no Senado e a gente... Já era. A gente pode tudo. Putz. Então o que aconteceu? De repente eles descobriram que eles podiam mandar na República. E mandaram. Vixe. E mandaram. Então, por exemplo, o primeiro governo do Bolsonaro, o primeiro e único, eles mandaram, eles tinham o Davi na mão e mandaram ali a dar com pau. Mas eles já tinham descoberto isso, que podia. E de lá pra cá só piorou. Então começa isso e terminou agora, e eu termino esse artigo que eu fiz pro Barroso dizendo o seguinte: o senhor se vai, mas era importante que o senhor ficasse. Que o senhor ficasse. Porque é muito próprio de todos os tiranos, ao primeiro sinal de que vai ruir tudo, ele fugir pela porta dos fundos. O senhor não está saindo, o senhor está fugindo. Falei, mais, a obra que o senhor deixou vai ficar atazanando a vida dos brasileiros, eu não sei ainda por quanto tempo. Então era interessante que o senhor ficasse até isso ruir. Caramba, hein? Então, foi tá no meu Twitter, quem quiser, gente, tá nos 4 primeiros Twitter, faz uns 3 dias que eu postei isso. Mas assim, eu vi essas coisas acontecerem, como você falou, eu vi o impeachment acontecer. O impeachment a gente participou assim muito forte, foi uma discussão muito... e aí o PT saiu todo pro mundo afora pra denunciar o golpe. Isso. E eu geralmente ia junto, descobria onde eles iam e ia junto. Muito chato. Eles foram denunciar no parlamento, no negócio do parlamento, era uma reunião do Parlatino, né? Mas era assim, é uma reunião do parlamento latino-americano com o parlamento europeu, mas foi em Portugal, não foi em Bruxelas, onde fica a sede. E aí fui eu junto. Eu e o Irã descobrimos. Irã hoje é senador. E tá lá toda a galera, né? O timinho. Era as irmãs Cajazeiras, que a gente falava, né? Porque tinha um grupo ali, que era o Quarteto Fantástico. Fátima do Golpe. Eita. Fátima, Gleice, Vanessa Graziotin. E depois chegou a então ministra da Agricultura, que chegou querendo espaço lá, Cátia Abreu. E nós fomos, e a gente enfrentava eles ali, que eles eram treinados, e mais o Lindbergh, né? Era o bendito fruto ali entre as mulheres. E aí, esse timinho aí, o Zé Eduardo Cardoso treinava mesmo, de tentar fazer decorado. Tanto é que a turma fala, nossa, tem um lá, eu não vou falar quem para não constranger, mas diz que fala, rapaz, é muito difícil. A gente fala uma coisa, ela entende outra, e depois solta no microfone outra. Então, foi um momento de ebulição mesmo. Caraca, ali, do impeachment, e eles saíram, saía esse time também pelo mundo de primeira classe, tomando champanhe. Gastando sempre, né? Tanto é que dessa vez eu e o Irã fomos classe econômica, evidentemente. Eles tinham ido, a passagem, eles pegaram a passagem lá, tinha sido tipo... A passagem que nós pagamos foi em torno de 2.400, a deles foi assim, tipo 10 mil. Na época era muita coisa. Primeira classe. E aí um site, foi um site desse aí, já mais moderno, tirou uma foto deles na sala VIP, né? Vixe. Tomando champanhe. Ai, que lindo. Gleice e Vanessa. Tomando champanhe. Aí, rapaz, quando chegou lá no negócio... E aí o Requião era como ele era o presidente do Parlatino, chegou lá e ele, mais de idade, foi quem foi presidir. Aí eu tô vendo ele lá, e nós nos inscrevemos muito rapidamente, né? Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou me inscrever logo depois do timinho brasileiro, porque eu sei que pra poder fazer o contraponto, né? É claro. Aí o Lindbergh falou, aquela choradeira, contou uma mentirada dos infernos, Gleice nem se fala, e aí vai a turma toda. Aí, o Requião olhou assim, com a palavra, eu vi que ele falou, José Medeiros, do Brasil, olhou assim pra... Nossa, mano. Bom, eu não precisei falar muito. Falei, olha, sobre esse negócio, eles estão falando que tem golpe aí, o que tá vendo é um processo votado pela Câmara, tá sendo votado pelo Senado e vai ser presidido
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, tudo dentro da legalidade, dentro do rito. Bom, aí tocou fogo no parquinho, né? Porque... E já subiu um cara, não sei se foi da Argentina, pegou e falou, ó, se há um processo interno, se tá tudo dentro do grande, então não temos o que falar disso aqui. Ah, rapaz, aí... Na época tava aquela mulher que hoje é vice-presidente do Maduro, né? Ela era... Não sei que ela era da Venezuela. Eu sei quem que é. Não sei que ela era da Venezuela, subiu, estripulou, defendendo o time. É claro. Virou nada. Desmentindo, perderam a viagem. Agora vem aqui, teve esse lance do impeachment aqui. Aqui dá pra ver que o clima é completamente diferente quando você olha isso. Uma vez você tinha passado pra mim que a Dilma, ela tentou dar um Pelé no Lula. Não, a Dilma porque ela é esperta. Ela deu chapéu no Lula. Porque tinha um combinado que era só 4 anos no poder, rapa fora, eu volto. Sim, era só pra esquentar a cadeira. Aí ela sentiu o gostinho da faixa. Em 7 meses, se eu não me engano, ela mandou 9 ministros do Lula embora. Nossa. O script era sempre o mesmo. Ela levantava e a Veja cortava. Nossa. Ela tinha um time que depois é apelidado dos 3 porquinhos. Mas enfim, ela tinha um time de ministro ali. Os caras vazavam pra Veja, quem ela queria que... Passar o facão. Na sexta-feira, o sujeito saía na capa da Veja, ou na matéria da Veja. Na segunda, pau. E aí a coisa foi só, né? E aí ela sabia de todos aqueles esquemas da Petrobras. Uhum. E a Dilma não era necessariamente a maior inteligência do planeta, em termos políticos. Ela pode ser inteligente em outras áreas, mas politicamente ela tinha uma dificuldade muito forte. E me parece, pelo menos o que me passam, em termos de inteligência emocional, também diz que era bastante, eu diria, limitada. Uhum. E ela resolve dar esse tomé no Lula de que forma? Ela sabia que ele ia. Então, o que os próximos dela contavam é que ela soltou tipo aquilo, ó, se você resolver sair, por exemplo, tem passadina, tem isso, tem aquilo, Exato. né? E uma das birras dela com o Delcídio, que conta o pessoal, é que Delcídio chegou pra ela e falou, deixa eu contar uma coisa pra senhora. Esse negócio aí, boa parte foi pra sua campanha. Ai. Esse negócio, o dinheiro que vai e vem, foi pra sua... E ela tinha trucado, não, eu não tenho nada a ver com isso, e parará. Senhora, cuidado, porque eles já estavam percebendo que certas informações que estavam chegando na Lava Jato, era muito dentro. Eu tinha um professor de direito que dizia o seguinte, quando alguém chegar e disser assim, olha, a droga tá em tal lugar assim, atrás do parafuso tal, que não sei o que, eu falei, porque alguém entregou. Exato. E aí, o que acontece? Na briga ali, vamos dizer assim, a organização se partiu e aí acabou que realmente tirou o Lula daquela eleição. Não vou contar a história aqui porque é muito longa, mas o fato é que incluiu ali a maioria ela montou o time dela, né? Uhum. E ela esbagaça com o Lula. E ela se esbagaça quando ela tentou dar um passo além. Ela, à época, tenta fundar um partido, né? Ela queria fundar um partido e ela tinha a ambição ali de tirar a hegemonia do PT. Do PMDB. Uhum. O PT também seria varrido. Ia dar uma merda da Ia ter o dilmismo, né? Caraca. Saiu o lulismo e ia ter o dilmismo. E aí ela tinha esse sonho de arrebentar com o PMDB, com aquela turma toda, montar o time dela, né? E ela já tenta aplicar esse golpe quando ela entra de cara, porque ela pensou, eu ganho a Câmara. Alguém mentiu pra ela que o Arlindo Chinaglia vencia a Câmara contra o Eduardo Cunha. E isso não era uma verdade, e ela foi descobrir isso no sábado à noite. Só que ela já tinha mandado a turma dela votar no Luiz Henrique da Silveira. Ela não tinha um candidato pra ganhar na Câmara, ou ela não tinha um candidato pra ganhar no Senado, mas ela resolveu tirar do Renan, porque ela considerava uma raposa também. Uhum. Então ela joga os votos pro Luiz Henrique da Silveira, que era o PMDB estava partido, disputando entre o Henrique, que era o PMDB raiz também, contra o Renan. E aí o Luiz Henrique ia ganhar com os votos do PT, se eu não me engano, 16 senadores. E aí o que ocorre? Ela descobre 16 à noite e alguém buzinou, falou, olha, você vai perder a Câmara e você corre um risco muito grande de perder o Senado.
se você perder o Senado, aí você vai ter as duas câmaras contra você. Nossa. E aí ela corre, no domingo cedo é que vão atrás de Renan, ou no sábado à tarde, se eu não me engano, mas foi assim. Correm para dizer pro Renan, olha, a presidente mandou te apoiar. Mentira. Ai, Era medo de perder. nossa. Porque ela sabia que se o Luiz Henrique da Silveira ganhasse, não ia perseguir ela, porque o Luiz não era o estilo dele. Correto. Mas ela sabia que se o Renan perdesse, Ia pegar ela. ou que se o Renan ganhasse com ela contra, Putz. ela estava enrolada. E aí foi o que deu sobrevida realmente a ela, porque ela perde a Câmara, mas o Renan segurou muito. O Renan segurou até onde deu. Uhum. E esse foi um pouco da resumo da ópera do que da derrocada da Dilma, porque ela perdeu o Congresso logo de saída no segundo mandato. Caraca, mano. Aí ela estava com um problema de economia forte. E aí, então, onde tá? Eu disse isso na época. Falei, a Dilma não tá caindo por causa das pedaladas. Falei, a Dilma tá caindo por um problema que até as monarquias caem. Que são, falei, todo governo é sustentado em 3 pernas. Uhum. Apoio popular, apoio político e uma economia forte. Falei, quando cai a economia, o apoio popular se esvai Uhum. e sem apoio popular o político vaza fora. Sai de perto. Sai de perto. E foi o que aconteceu com a Dilma. As ruas estavam tomadas, porque a economia tinha ido pro brejo e tal. E aí, por fim, tinha cara que jamais votaria o impeachment dela, que chegava e falava, cara, se eu votar contra esse impeachment, eu não entro em casa. Então foi isso. Mas o que fez o Cunha meter o impeachment e falar, eu vou pro pau também, cai os dois? O DNA do PT, e principalmente da Dilma. Caraca. Ele fez um acordo com a Dilma porque o que ocorre? Quando o Cunha, ele talvez tenha sido dos presidentes que passou pela Câmara que teve maior liderança dentro da Câmara. Porque ele tinha um regimento na cabeça, né? Tinha um regimento na cabeça, mas mais do que isso. Ele tinha muitos deputados com ele. Uau. E eles, na época, eles tentavam entender que poderio era aquele, porque nenhum dos canais de financiamento do PT eram os do Cunha. Eles não sabiam quem financiava o Cunha, e era uma incógnita. E o que aconteceu? Eles acabaram utilizando ali da Procuradoria-Geral para ir atrás do Cunha, foram até que pegaram o Cunha. Caramba. Lançam uma manchete com todo estardalhaço no Jornal Nacional e tal, e vai aquela coisa e tal, caça ou não caça o Cunha. Quando chegou muito perto de caçar o Cunha, ele sentou com a Dilma para fazer um acordo. Tinha vários pedidos de impeachment, Uhum. e aí o que ocorre? A Dilma, ele combinou com a Dilma, saiu de lá, tudo certo, que os votos do PT na comissão iam ser a favor do Cunha. Legal. O que aconteceu? Tinha a reunião quase concomitantemente. Ele saiu do Planalto. Quando ele chega lá, o PT resolveu votar contra. Putz. Não se sabe se é a mando de Dilma ou não, mas o fato é que o PT votou contra. Caraca. Na hora, ele não tinha entrado nem na sala dele. No momento que ele soube que o PT tinha votado contra ele, que iam pro pau pra cassação dele, ele simplesmente chamou a imprensa e falou: acabei de receber o impeachment da Dilma aqui. Pau. E aí pronto. Aí foi uma guerra patricida. Morreram os dois. Caraca, a Dilma é doidona mesmo, hein? É doidona, porque... Rapaz. Foi pro suicídio, mano. Não, foi pro suicídio. Veja bem, veja se tinha... Rapaz. Veja se tinha como a Dilma parar de pé. Ela brigou com o Centrão, com o PMDB. Quer dizer, ela tentou matar Renan. Uhum. O Renan, cara, as pessoas precisam entender. O Renan não é aquele senhorzinho de óculos com cara de... O Renan é uma legião. Exato. O Renan, se você for ver na ponta do lápis, eu acho que boa parte da cúpula do judiciário brasileiro passou pela mão do Renan. Nossa. Se você for ver, dentro do TCU, tem boa parte passou pela mão do Renan. Então o cara, quando for enfrentar o Renan, ele tem que ter a noção que ele tá enfrentando tudo isso aí. Caraca. Você tá entendendo? E, por exemplo, vai nomear mais um ministro agora, né? A chance do Renan nomear um aliado é muito grande. Você tá entendendo? Por exemplo, o Dantas tá cotadíssimo. Há uma possibilidade muito grande do Renan. Então, o cara que for brigar com o Renan tem que saber disso. E ela resolve brigar com o Renan. O Renan é aquele tipo de cara que se... entrou no ciclo do Renan, ele tem a ficha. Uhum. Ele tem a ficha. Então, você pode ver que todos os grandes embates com o Renan,
Ou quando o cara fala alguma coisa, o Renan não combate o argumento, ele combate o cara. Ah, mas Uhum. tal dia o senhor fez isso, isso e isso. Vixe, mano. Não, o negócio é O assim. jogo é pegado aqui. Não, muito pesado. Ele vai no pessoal mesmo. Por exemplo, o Lazier. O Lazier ficava sempre fazendo as pontuações dele, e o Renan não gostou um dia, pegou e falou assim: senador Lazier, ele tinha tido uma discussão com a esposa e tal. O tal dia, o senhor com sua esposa e tal. Cara, sinceramente, você não vai no familiar assim. Já não vai. Já não vai. Vixe, mano. Rapaz. Jogar com o Renan é que nem jogar com o Júnior Baiano. Vai tomar um rodo na zaga. Rasteira, do pescoço pra baixo é canela. Mas agora olhando pro... A gente pegou a gestão do presidente Bolsonaro, na verdade, no governo Bolsonaro eclodiu tudo isso, explodiu tudo. Sim, esse sistema cai todinho. É isso. Ele cai tudo. Porque chega 2000 e... Por exemplo, no dia da condenação, no dia que resolveram abrir o processo, daquele processo de Maria do Rosário contra Bolsonaro... Isso. Eu peguei e falei assim... Eu peguei o microfone e falei assim, eu não conhecia Bolsonaro. Falei, presidente, eu tenho uma preocupação aqui. Eu quero que vocês se atentem que hoje, o artigo 53 da Constituição, ele foi relativizado e isso vai ter um impacto em todo o Congresso. Falei, o deputado, ele fez uma retorção de uma agressão e tal, e vai abrir o processo. Isso é um perigo e tal. Veio todo mundo. Medeiros, mas é Bolsonaro, cara, é Bolsonaro. Assim, parece que com o Bolsonaro podia tudo. Meu Bom, Deus. o Bolsonaro foi crescendo e tal. Ninguém ali, tirando o Magro Malta, acho que só o Magro Malta lá, que chegava pra todo mundo e falava, ele vai ser o presidente da República. Mas o fato é que juntou todo mundo, coalizão e o caramba, partido. O cara falou, Bolsonaro, nem tempo tem, é o Enéas. Não vai ter, o nome do Enéas era curtinho, dava pra ele falar, o do Bolsonaro não. O que aconteceu? Bolsonaro ganha de todo mundo, o sistema ficou doidinho. Mas sabe, o sistema já vem com um bug. Tem um bug na matriz desde 2013. 2013 acontece um fato, aquele fato que as pessoas vão pra rua. Você acredita que é incrível como até hoje... Vou te falar uma coisa, até hoje, caras, as cabeças da República aqui, vamos dizer assim, até hoje, essas pessoas não entenderam. Até hoje, o Centrão. Até hoje, o Centrão e PT e nem ninguém entenderam. O único cara que compreendeu o que tinha acontecido ali, vamos dizer, o único cara porque acabou sendo essa referência. Mas pouquíssimas pessoas aqui em Brasília entenderam o que tinha acontecido em 2013, quando as pessoas foram pra rua. Esse cara foi Bolsonaro e colheu os louros e foi presidente da República. Correto. Mas foram poucos. Era ele, Magro Malta e alguns outros, entendeu? Eu tava entendendo porque eu tava fora quando aconteceu. Eu não tava no Senado. Então, eu era um daqueles que tava na rua. E eu sabia porque que a gente tava lá. Mas Brasília não entendeu. E não entendeu até hoje. Assim como toda essa loucura que Alexandre de Moraes está fazendo e parte do Supremo está fazendo é justamente por não entender o que aconteceu. E aí você fala, tá, mas o que aconteceu? Aconteceu foi o seguinte, Brasília se tornou o lugar de quê? Esse tipo de lugar, tipo esse negócio que eu acabei de contar. Tem um problema, tá se matando e tal, mas eu vou lá e me acerto entre quatro paredes, não importa que a cor eu fiz, se bom ou não e tarará, mas eu não vou falar a palavra aqui, mas se lasque a população e tal. E assim, de forma que foi se criando uma Brasília, que é um ente, uma coisa que a população cria, vamos dizer assim, para servir, e aí passou a, em determinado momento, essa Brasília ser servida. E a e mais impostos, mais não sei o quê, Correto. e tarará, e aquelas cachorradas todas que o pessoal ficava sabendo. E de repente a população vai pra rua, do nada. Do época ao Chuí. Começou com a história de 20%, de 20 centavos e tal. Isso. E a população vai pra rua e ninguém sabe. Na verdade, ali naquele momento, era um momento muito histórico, e tá sendo histórico ainda, que foi o tecido social se rasgando. Correto. Tecido social se rasgando. E essa população passou assim, você não me representa mais. Eu não me sinto representado por você. Bom, vem 2018 e esses caras odeiam mortalmente Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Pessoas como Renan e todo o STF, toda essa staff de Brasília deviam
todo dia rezar um Pai Nosso pro Bolsonaro. Porque o que ocorre? A população estava extremamente Pistola. pistola. Tava quase como a população quando aconteceu a queda da Bastilha. Diz que o cara, no final do dia, escreveu lá assim: tempo bom, serviço normal, sem alteração, e tarará, tarará. E passou para outra equipe. Isso era oficial de dia. Daí 1 hora, tava a cabeça dele na ponta de uma lança sendo carregada pelas ruas de Paris. Bom, a população tava quase para isso. Bom, surge um cara da política que ele fala: não, peraí, esse cara me representa. E aí a turma, porra, e volta patriotismo, aquela coisa toda, o cara que não mexia com política volta a gostar da política e tal. Tem esse renascimento. Esses caras todos acabaram ganhando uma sobrevida. Exato. Você tá entendendo? Porque a população passou a gostar de política. O que é que ocorre? Ao invés deles falar, não, vou apoiar esse cara, eles não entenderam a coisa, eles passaram a fazer, sabe o quê? A demonizar o cara escolhido e a demonizar esse pessoal que tão puto com eles por muita traquinagem que eles fizeram. Você tá entendendo? E aí passaram o quê? Eles estão conseguindo a fórceps com muita força, com Alexandre e tudo, sufocar isso aí. Mas esse negócio tá explodindo, não tem como segurar. Porque você não segura metade de uma população. Não dá. O Barroso foi bem cirúrgico. Ele se expressa muito bem quando ele disse, olha, nós, em grosso modo, ele disse, nós subestimamos o poder do Bolsonaro. E eu volto a dizer, ao personificar em Bolsonaro, eles erram. Por quê? Onde está a força do Bolsonaro? Está justamente nesse povo. Exato. Porque eu tenho dito, não é o Bolsonaro. Vocês podem enforcar o Bolsonaro, vocês podem triturar o Bolsonaro. Que esse povo vão continuar pistola com vocês. Você tá entendendo? Um pouco mais, né? Não tem... o Barroso, com toda a sua inteligência, ele falou uma coisa que nós acabamos com o bolsonarista. Lê do engano. Quer dizer, quanto mais você arrebenta com o Bolsonaro, mais você faz crescer a revolta desse público. Então, quando é que isso vai mudar? Em breve, porque não tem como segurar essa tampa dessa panela. A pressão tá. Então, por exemplo, quem é se eles acabarem com o Bolsonaro, quem é o novo líder? Bolsonaro. Correto. Eduardo Bolsonaro. E a população hoje tem uma visão que boa parte do tecido político de Brasília não tem. Porque eles estão acostumados com... Eles estão no velho modelo. Eles estão no analógico e a galera tá no TikTok. Tá no digital, já tá correndo. Tá no digital. Ah, fulano também tá no digital. Tá nada. É o assessor dele que tá fazendo as redes sociais dele, ele aparece bonitinho, ele tá coisa e tal. Então, ele não entendeu essa lógica. Então a Brasília velha, ela tá nos últimos espasmos. Então, assim, Bolsonaro volta ou pessoalmente ou espiritualmente, mas volta. Hoje eu vi que Brasília acaba ficando numa bolha. É a política velha que você falou. Totalmente. É uma bolha, ela não consegue ver pra fora. Uma bolha. Ver as comunidades, ver o Brasil como acontece. Esse anseio o Bolsonaro acabou vendo. Sim. E as pessoas viram nele isso. E as pessoas pegaram e falaram o seguinte, pessoal, toda a coalizão política estava com Alckmin. Olha, politicamente, com os olhos da Brasília tradicional, era impossível que o Alckmin perdesse aquela eleição. Não tinha como. Não tinha como perder. Impossível. E o povo, desculpa o palavrão, mas o povo cagou pra isso. O que se viu foi assim, quando termina a eleição, tá todo mundo assim. Os analistas políticos todos, as Globos News da vida, porque eles começaram. Bolsonaro chegou a 5%. É um número razoável. Não, mas isso aí chegou a 9%. Eles já começaram. Não, vai derreter. Chegou a 16%. Não, mas isso aí quando começar, ele vai ser moído pela máquina de não sei o quê. Aí ele chega a 21%. Aí ele chega e ganhou a eleição. Toma. Então, e esses caras, por incrível que pareça, eu continuo dizendo,
eles estão até agora tentando descobrir, não é nem a placa do caminhão que atropelou, é saber o que atropelou eles. Eles não sabem, eles acham que é Bolsonaro. Ah, como é que a população vota num ogro desse? Ah, como é que a população... E eles se sentem ainda no direito de reclamar. Cara, dá uma olhada no que aconteceu no INSS. Nossa. É por isso que a população ficou revoltada e cada vez vai ficar mais... Porque é o seguinte, esses caras não são santos. Assim, a população olha e fala, eu sei o que você fez no verão passado. Uhum. Nós estamos na CPI do INSS. Ontem eu falei o seguinte, falei, olha, o Brasil se tornou um país interessante, é o país do roubo sem ter ladrão. Porque aparece bilhões da Lava Jato, você procura, eu não fui. É tudo santo. O PT não assume até hoje, ninguém assume, o sítio não é meu, o triplex não é meu, não sei o quê, Celso Daniel morre, não fui eu, foi... Você tá entendendo? Nossa. E a população tá observando. Tá vendo? O cara tá vendo tudo. Tá que nem o Mineirinho lá, ó, só amassando fumo. Exato. E aí, o que ocorreu? Ele simplesmente falou, não, vou votar nesse daí. Bolsonaro, vocês não gostam dele, né? Pois não é nele que eu vou. Ele mesmo. É ele mesmo. Então, o cenário que eu vejo não é um horizonte muito bacana para os Alexandre da vida, porque simplesmente eles não conseguem prender 60 milhões de pessoas. E olha que tentou. Ele tentou. Tudo que o Alexandre de Moraes fez até agora foi diabolicamente calculado. Ele prende 2.000 pessoas, pra quê? Pra dar exemplo pra 200 milhões. Uhum. Ó, serve pra você também, se você continuar falando besteira. Prende um secretário de segurança pra dar exemplo pros outros 27. Prende um secretário ou um comandante da polícia pra dizer, vocês quietem, senão tem pra vocês também. E prende e afasta um governador pra dizer, se vocês tem pra vocês também. Então isso foi totalmente pedagógico. Bom, mas existe um equilíbrio no universo e como é o Senado que devia agir não agiu, de repente surge um homem do cabelo laranjado e aí toma Magnitsky. Aí. Provavelmente tome 2, tome 3 e tem pra todo mundo. Né? Seria esse cenário que eu queria até ver com você, porque olha só, a gente tinha uma política com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi, bem dizer assim, né, quase que execrado. Eles colocaram ele no mural e todo dia o Bolsonaro apagava um incêndio do PT. Sim. Era tipo escalando, ó, vamos pelo todo pé, dia tinha que joelho... em 5 dias. Todo dia chegava uma medida, explica em 5 dias. Não, em 24 horas, 48 horas, 38 horas, o Lula não explica nada agora. E o povo começou a sentir que há uma diferença no tratamento das gestões. Sim. Então isso está ficando muito nítido. O que acaba as pessoas realmente vendo que houve uma diferença de tratamento. Eles não imaginavam que o Trump ganharia as eleições. E muitas outras pessoas não imaginavam que ele ganharia as eleições. Quando você que vive aqui em Brasília, está aqui dentro, vendo o Congresso, está sentindo ali dentro, quando ele deu a sanção ao ministro e suspendeu vistos, porque até então, nunca vai acontecer isso. Isso não acontece aqui. Eduardo foi pra lá e falou, tá indo passear, Exato. tá indo pra Disney, tá na ele Disney. volta, Tá na Disney. foi tirar mais uma onda. Como que foi? O que aconteceu dentro da casa? Como que foi os bastidores? Mano, perdeu o visto. O que aconteceu lá dentro? Qual foi o clima dentro do Congresso? Na verdade, boa parte ainda tá no espírito de negação. Você tá entendendo? Lá dentro do STF, eu sei que não tem mais negação, porque eu converso com pessoas e sei que o clima lá não tá bom. Mas na Câmara ainda tem a turma lá na base da negação, entendeu? Achando que não, que isso aí não vai dar nada, olha só que... Porque o discurso lá é o seguinte, olha o que aconteceu na Venezuela, quanto tempo que vem tendo sanções e não virou nada, o Maduro tá lá e tal. Mas são quase 50 milhões de habitantes, não dá pra comparar com 200. Então, eu tenho dito o seguinte, vocês também continuam não entendendo nada. Exato. Nós temos um momento agora totalmente diferente. E tem um quê aí geopolítico e pessoal nessa questão do Bolsonaro com o Trump. Correto. O pessoal, porque eles tentaram fazer com ele a mesma coisa lá. E geopolítico, por quê? Porque o Trump entende que o avanço da China um problema. Aqui no Ocidente tem se tornado um problema econômico muito forte.
Então, o que ocorre? O Trump, ele tá fazendo isso por uma questão geopolítica também. E aí, quando ele começa a ver, por exemplo, aquela fala do ministro Gilmar, é uma fala bastante que teve, eu diria, eco lá na Casa Branca. Correto. O modelo chinês, quando ele falou aquilo lá, aquilo teve um eco muito forte. E para a Casa Branca, eles não veem diferença entre Palácio do Planalto e STF. Eles entendem como um consórcio que é anti-americano. Exato. E pró-China. E aí o Lula veio e ainda corroborou isso quando ele disse naquele domingo. A rebordosa foi toda ali quando o Lula disse, olha, nós vamos fazer uma moeda assim. Lula tava só querendo ser importante no processo ali, né? Só fazer o que ele faz sempre, né? Cagado. Mas eles levaram a sério. Muito. Levaram a sério muito. Tanto é que na terça-feira já veio a rebordosa. Já veio 50% de tarifa e tal. Que o Lula tá comemorando, chamando o Eduardo de camisa 10 e tá tirando sarro e tal. Isso não termina bem. Isso não termina bem, não termina bem pro Lula. Ele tá comemorando. E pra você ver a inconsequência do PT, a incoerência, que é o seguinte. Olha, até então o Trump era nazista, fascista, correto, sabe? Cambista. Não prestava. Nada. Aí quando o Trump olhou pra ele e tal... os olhos dele são lindos e tal. O Trump que criou um clima. E olha mesmo, agora dá uma sacanagem. Veja a sacanagem dos caras, como é que... Se lembra quando eles fizeram um escândalo chamando Bolsonaro de tudo, porque Bolsonaro falou, não, tava ali, pintou um clima e tal. Exato. Tá. Agora, eles falaram, não, chegamos lá, pintou um clima. Quer dizer que o Lula tava querendo sexo com o Trump? Quer dizer, pintou um clima com o Trump? Eu falei, a narrativa. A narrativa. Porque assim, nós chegamos e pintou um clima. Era um clima político, um clima de poder ter uma conversa e tal. Mas pro Lula é totalmente normal, não tem nada sexualizado. Mas pro Bolsonaro eles sexualizaram por quê? Exato. Pra poder... derreter ele. Derreter ele. Então, eles vivem da narrativa. E ele disse muito bem. Nós, pro Bolsonaro não votar, nós precisamos de uma boa narrativa. Ontem mesmo, eu tava conversando sobre a CPI do INSS. Lisboa, eles roubaram crianças doentes. Nossa. Eles roubaram crianças que são hipossuficientes, que tem lei faz empréstimo e tal. Esse povo, muito canalha. Aí você tá vendo as Ferraris, você tá vendo tudo, e tá lá o PT dizendo, não tem nada a ver conosco, isso é do Bolsonaro. Pô, mas como é do Bolsonaro, caramba? A Contag é ligada ao PT há anos, ela tá há 30 anos aí. O Correto. PT desses últimos 30 anos, 18 foi PT. A Contag já... Outra coisa, Contag, quem é o presidente? É um cara do PT, irmão de um deputado do PT. Aí você vai, o Sidnap. Quem é o vice do Sidnap? O irmão do Lula. Sabe o que eles falam? Não, o irmão do Lula é uma vítima do processo. Esse sindicato aí teve não sei o que, é do Bolsonaro. Eu falei, quer dizer que eles querem que diante de bilhões, o PT é o partido que desmoralizou o bilhão. Uau. Porque eu nunca tinha ouvido falar que alguém roubava 1 bilhão. Nem eu. Eu cresci sabendo que o grande assalto do mundo tinha sido o assalto ao trem pagador. Meu irmão, depois o outro grande assalto era o assalto do Banco Central, que era 200 milhões. Isso. Cara, só a Contag passou 3 bi. Caraca. E pra você que tá nos assistindo, mano. 1 bi, ele enche uma carreta de nota de 100. Cara, aí o que ocorre? Esses caras fazem essa coisa toda e eles estão dizendo, não é nosso, não é do Bolsonaro. Falei, então quer dizer que o Bolsonaro, essa mente maquiavélica, embuchou o Frei Chico lá dentro do Sidnap só pra incriminar o Lula. Meu Falei, Deus. e que mais? O Bolsonaro passava dinheiro pro sindicato do PT só pra tomar pra ele. Meu Falei, como é Deus. que é? Eles querem que as pessoas acreditem. E eles falam de um jeito que eles vão criando. Eles são meio bilu, né? Não. Eles são muito diabólicos, muito maquiavélicos, porque eles passam de um jeito como se eles não tivessem nada com a coisa. É mais ou menos assim. O sítio não é meu. Há uma coisa, eu tenho que dar mérito pra eles. Eles assumiram o Frei Chico. Eu falei isso na última reunião da CPI. Falei, gente, eu achei que na linha do sítio não é meu, do triplex não é meu, eu achei que vocês iam dizer que o Frei Chico era irmão do Bolsonaro. Faltou pouco. Mas não, eles realmente assumiram que o Frei Chico é irmão do Lula e tal, e parará. Pelo menos isso. Ufa, deu uma dentro.
Agora vem aqui, como é que vai ficar esse cenário aqui para 26? Porque eu tô vendo que o Lula quer adiantar todo o processo agora, porque eles viram que o Senado em 26 é uma virada muito grande. E eles perceberam isso porque na eleição de 18 para 19, o anseio do povo era o quê? Mudou um presidente, colocou o Bolsonaro, a gente dorme e descansa. Aí o povo viu que havia uma guerra, tentaram sabotar o governo nos últimos 4 anos. Aí o povo foi se conectando com a política. Porque eu nunca vi um presidente apanhar tanto do sistema. O que acontece de 22 para 23? O Congresso. O povo entendeu que, olha, é o presidente, mas o Congresso. E principalmente o Senado. É tipo o povo tá aprendendo didático, Sim, você tá vendo? Sim. Foi aprendendo didático, beleza. Agora esse povo viu o seguinte, peraí, todo o problema da história sempre foi o Senado. Então já era. Todo mundo, o grande problema do Brasil sempre foi o Senado. Agora o povo, esses 60 milhões de pessoas, vai virar o canhão para um lado. E vai Eles entender o seguinte, ou eu troco esse Senado ou eu vou ser preso. Ou eu troco, já era. Senão eu não posso falar nada. Agora, qual o cenário que você configura? Porque assim, a gente tem mais 3 anos de presidente Donald Trump lá do outro lado. 3 anos de influência americana constante no Brasil, porque ele tá acabando com guerras. E quando acabar essas guerras, ele deixou claro que vai cuidar do hemisfério. O hemisfério América do Norte, Central e essa grande bolha de Brasília, às vezes eu acho até bom essa militância, essa bolha. Porque eles vivem numa bolinha que facilita para quem joga com estratégia pegá-los. Porque os Estados Unidos joga com estratégia. Não dá para brigar com um cara que tá sempre em guerra, em conflito. Por quê? Porque ele sempre vai ser muito melhor do que eu. Eu tô numa bolha. Como é que fica essa projeção agora? Porque assim, há possibilidade do presidente Bolsonaro vir em 26, sim, existe essa possibilidade, política muda, dependendo da pressão que vir, os acordos. E o presidente Bolsonaro, tanto o Trump, colocou que ele lidera as pesquisas aqui. O presidente Donald Trump publicou isso. Ele deixou isso muito claro. Persegue o líder da direita no Brasil e que lidera as pesquisas, que é o que ele deixou Ele publicou isso na rede social dele. Ele deixou claro ali. Se você olhar aquela publicação dele, não dá pra errar aqui em Brasília. Você fala, pô, ele já avisou, então a gente vai por esse caminho e resolver o problema. Mas parece que eles querem ainda briga com o Lourão lá. Eles não entenderam a medição de força. Não entenderam. Eles estão mais ou menos aqui, mais ou menos tipo o sujeito que ele resolve simplesmente negar a realidade. Uhum. Ele quer, por exemplo, ele faz um coach, né? E aí ele tá convicto que ele tá mentalmente forte e ele pode ir pro ringue e enfrentar um Mike Tyson da vida. Não dá. Não dá. Então, o que ocorre? O Trump, veja bem como os Estados Unidos sempre trabalharam. Eles sempre criam uma situação para que parte da população compre a ideia deles, para que eles possam atuar. E fazem muito bem. E fazem muito bem isso. Aqui no Brasil, eles não precisam fazer isso. Por quê? A maior parte da população tá contra esse troço tudo aí. Então tá muito fácil, eu duvido que eles não têm. Aí eles falam, interferência e tal. Nós vamos querer, nós estamos que nem a Maria Corina. Maria Corina, eu fui lá em 2015, nós fomos até presos lá na Venezuela, 9 senadores, e ela foi junto também, passamos um dia preso lá. Porque a Maria Corina, que nem o Eduardo, tinha nos Estados Unidos, denunciar o que estava acontecendo. Ela foi cassada o mandato e disseram que ela tinha atentado contra a democracia. Pois é. Mesma coisa que estão fazendo com o Eduardo hoje. Então, o que ocorre? Se tem se ele tá com um problemaço de briga geopolítica em relação à China, a chance dele mudar isso aí é ter um aliado aqui no negócio. Correto. Aí vem a China, porque não pense que isso aí não tem o dedo da China. A China é que nem o vento, né? A China vai acontecendo e você só sente os efeitos. Então essa turma tá com todo o suporte do PCC, Partido Comunista Chinês. E aí o Trump não é bobo, ele tá vendo isso. Fala, não, para aí. Então eu tô brigando, porque ele não tá brigando com o Lula e com ele tá brigando com a China. Correto. Então ele fala, para aí, mas esses caras estão fazendo o seguinte, que a China, eu tô jogando xadrez com a China, mas só a China que pode mexer nas pedras, eu não. Não. Então, isso eu não vou permitir. Exato. Então, você pode ter certeza que ele vai ter um candidato aliado aqui. E esse candidato aliado é Jair Bolsonaro.
Então, assim, ele está interferindo? Não, ele está simplesmente paridade de armas. Correto. Vocês estão impedindo a fórceps. Interferir era se tivesse a coisa normal e ele viesse e interferisse. Não está normal. Eles prenderam, o Jair Bolsonaro está preso, não pode falar, não pode nada. E por que eles não podem falar? Porque eles sabem que o Bolsonaro traçou uma estratégia de dizer, eu vou eleger um senador por cada estado. Exato. Então, o que acontece? E ele já definiu. Por exemplo, Mato Grosso. Quem é o pré-candidato dele lá? Medeiros. Quem é o pré-candidato dele no Rio Grande do Sul? Sanderson. Quem é o pré-candidato dele em Santa Catarina? Carlos. E assim vai. Correto. Porque ele falou, olha, ele tá bem pragmático. Ele falou, eu não vou peitar de lançar 2 candidatos por estado, porque geralmente o governador sai muito forte, ou eventualmente a gente tem um aliado lá. Exato. Ele falou, então assim, eu quero só um. Ou seja, me dê em 27. Que eu resolvo o problema. Eu resolvo o problema. Me dê 27 no Senado. Me dê a maioria na Câmara. Então, eu tenho a impressão que na próxima eleição, Bolsonaro vai ter a maioria da Câmara e a maioria no Senado. Correto. E a gente coloca isso no equilíbrio. Agora, até lá, óbvio que a gente precisa da ajuda da Organização dos Estados Americanos. A gente precisa da ajuda do Trump. Por quê? Porque nós não temos a quem recorrer. Davi não deixa. A nossa instância de recurso seria o Senado. Davi não deixa. No STF nem se fala. Nós temos 2 votos. Quer dizer, tivemos um terceiro aí que foi uma surpresa, o do Fux. Correto. Então, assim, agora, o que eu tô vendo assim, eles estão brincando com fogo, estão cutucando onça com vara curta, vai vir Magnitsky, que mais? Eu tenho ido lá nos Estados Unidos, eu fui, tenho acompanhado as coisas, desde 2024 a gente foi na UEA denunciar, acabei de chegar da Europa agora, denunciei no Parlamento Europeu. Agora, o que eu vejo é assim, Lisboa, isso é muito sério. O que eu vejo é que esse pessoal, eles só vão compreender, e o Barroso compreendeu, quando chegar a Magnitsky na porta. Já se fala que a ministra Carmen Lúcia poderia sair também. Eu sou sincero em dizer, se eu fosse eles, eu saía agora, correndo. Porque vai vir... as conversas que eu tive lá, acompanhando o Eduardo, eu pude ver o quão competente o Eduardo é, o quão compenetrado ele tá, ele e tem um timinho lá. Legal. E o quão convictos os Estados Unidos estão de que isso é uma questão geopolítica. Então, é só uma pena que nós, que eu digo, boa parte do PIB brasileiro, não tenha compreendido isso. Porque se eu fosse um empresário brasileiro hoje, eu ia me preocupar com a questão econômica da minha empresa e eu iria fazer o seguinte, quem é que pode me salvar disso? Eduardo. E o Eduardo tá lá vendendo almoço para comprar janta. Não tá passando fome. O presidente Jair Bolsonaro mandou um recurso para ajudar coisa da família, mas o que eu digo é o seguinte, lá, um negócio desse é caríssimo. Ele tem que ir de Dallas para Washington. Chega em Washington. Poxa, você chama, digamos, 4, 5 deputados para almoçar. Pô, cada almoço, meu irmão, Eu sei. é R$500. Porque lá é tudo em dólar. Exato. Quer dizer, isso custa muito. Eduardo tá lá, sozinho, dando murro em ponta de faca. E eu fico pensando, cara, se eu fosse um empresário que compreendesse esse negócio, eu ia procurar, Eduardo, você tá precisando de quê, cara? O que é que tá precisando fazer aí? Correto. Você tá entendendo? O Eduardo tá lá, fazendo o que um congresso todo não fez. Você tá entendendo? Criando uma relação que o Brasil nunca teve. Correto. Nunca teve com os Estados Unidos. A ponto do Donald Trump. Donald Trump sabe quem é Eduardo. É aquele cara que tem o telefone do Eduardo. Criou uma relação com o Brasil. Cara, então se eu fosse o PIB desse país, sabe o que eu ia fazer? Cara, vamos tirar logo esse encosto aqui da presidência da República. E Exato. vamos colocar Bolsonaro logo lá, ou Eduardo Bolsonaro, e vamos ter essa relação. Nós íamos ter uma relação econômica com os Estados Unidos que nós nunca tivemos.
Porque eu tava dando uma olhada, tem a seção 301, e que se ela for aplicada ao Brasil, ela vai pegar muito empresário, muita gente grande. É tipo assim, é um incêndio que vai vir pro Brasil que não tem pra onde tirar. E o presidente Donald Trump deixou muito claro na sua publicação que as sanções, você pode entrar em qualquer site e pesquisar, que ele deu a punição da taxa devido ao tratamento que estavam dando ao seu ex-presidente. Então ele meteu uma taxa, mas é política. Sim. Ele já deixou claro isso, que ele É. põe na nota. Eu falo como ninguém com tanta inteligência em Brasília não conseguiu interpretar aquilo que está escrito na carta. Ele tá falando, ó, eu vou meter uma taxa no Brasil, mas porque vocês estão perseguindo o cara aí, ó, beleza? Eu passei pelas mesmas coisas que Bolsonaro passou. Eu entendo muito bem o que ele tá passando. E ele deixa muito claro, ó, domingo a domingo, mês a mês, ano a ano, estão perseguindo esse cara. Porque tentaram sabotar o governo dele todo o tempo. E aí descobriram que ele fala com a grande massa. Tanto que o Bolsonaro lidera as pesquisas hoje, Medeira. Hoje ele lidera. Não, ele leva 26. Lidera. Agora, é importante a gente compreender também o seguinte. O Reagan dizia uma coisa muito interessante. Entre países não existe amizade. Existem interesses comerciais. Correto. Obviamente que ele tem uma simpatia pro Bolsonaro e tal. Mas quando ele diz, eu tô taxando aqui e tal, vocês estão mexendo no cara aí, na verdade é o seguinte, vocês estão mexendo comigo. Exato. Não é que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Tem. Bolsonaro tá no tabuleiro, é uma peça, é uma equação, tá uma variável na equação. Correto. Mas qual que é o grande interesse? Ei, esse aqui é a única chance de eu ter um aliado aí. Vocês não vão... Então o trem é geopolítico. Você tá entendendo? Você tá me ferrando aqui dizendo que vai criar outra moeda e ainda eu não posso competir aqui para poder tirar você que me prejudica. Uhum. Então, o que essas pessoas não entenderam é que eles estão jogando, eles estão num tabuleiro e eles parece que estão perdidos, não sabem, não sabem nem que jogo que tá jogando. Então, assim, diz que num jogo jogo de poker, se você não sabe quem é o pato é você. Exato. E o pato é o Lula, eles não descobriram ainda. Agora, você veja bem, volto a dizer, você empresário que está me assistindo agora, quer investir no Brasil? Invista no Eduardo. Correto. Invista no Eduardo. Nossa, as narrativas. Nossa, o Eduardo tá acabando com o Brasil. Cara, o Eduardo tá salvando o Brasil, mundiça. Salvar esse sistema que tá aí é simplesmente adiar o velório. Esse povo tá... todas as estatais estão falidas, tá tudo arrebentado, estão roubando dinheiro até de criança e de aposentado. Quer dizer, e a economia, nós estamos com 15%, já se fala em 18% daqui a uns dias. Meu Deus. De juro. Não tem negócio que sobreviva a isso. Então, eu volto a dizer, a nossa única salvação nesse momento é se o Trump nos der essa colher de chá de conseguir que essas pessoas parem com essa palhaçada de querer interferir no processo eleitoral nosso e deixar Bolsonaro competir. Do contrário, nós estamos enrolados. E aí, quem mais vai pagar? Lógico que as pessoas mais pobres vão pagar muito, a classe média está se acabando, mas você, empresário, vai ter que mudar de país. Correto. Aliás, eu encontrei com o senador Eduardo Nakayama essa semana, ele veio aqui no Brasil, e ele me disse que esse ano deve triplicar o número de brasileiros que pediram residência permanente e levaram seus negócios para o Paraguai. Olha aí. Aliás, nós estamos perdendo o Paraguai feio, né? Porque antigamente se comprava bebida falsificada lá, né? Vai lá, bugiganga. E pelo menos não matava ninguém, né? Agora Exato. a falsificada é aqui. Não, é pra você ver o nível que chegou o Brasil, né, cara? Parece que... eu lembro que nós tínhamos o ministro da Economia, né, Paulo Guedes. Dava gosto ouvir ele falar. E hoje nós temos alguém que taxa até o pensamento. Então, assim, na escala de tanto você taxar, uma hora você não consegue mais pegar dinheiro. Porque se você reduzir impostos, você recolhe mais. Não é? Se você taxar mais, é lógico. Você viu a do Pix? Que eles queriam processar o Nicolas e tal, não sei o quê, parará. Nicolas fez fake news. E o Nicolas não falou que eles iam taxar o Pix. O Nicolas falou, o que eles estão fazendo aí, Exato. Eles estão dando um jeito de ir no teu bolso pro leão te pegar. Correto. Bom, ontem eu até coloquei, tá no meu Twitter aí, gente, quem quiser ver. Tá lá, rapaz, uma notícia.
a arrecadação via Pix será, tipo assim, será monstruosa. Por quê? Porque eles estão fazendo o cruzamento dos Pix que você passou e você vai pagar multas milionárias. Diz que é multas milionárias que a Receita vai ter para receber. E por quê? Bom, porque eles fizeram o que o Nicolas falou que eles iam fazer. E o que é isso, gente? Você que é espeteiro. O Mato Grosso tem muitos carrinhos de espetinho e tal. Ou você que vende o cachorro-quente aqui em Brasília. Bom, você faz a sua movimentação toda em Pix. Então você compra, você... E a movimentação é assim. Entrou na tua conta, conta como uma movimentação. Saiu, já conta o dobro. Então, por exemplo, se você passar um Pix de 200 mil, conta 400. Putz. Bom, é movimentação. Então você vai exceder com certeza... Todas. Você vai exceder o limite. O teto. O teto. E aí você vai pagar imposto de renda sobre isso. Como você não declarou, porque você não sabia que tinha que pagar, você vai pagar multa, e multa grossa. Então vai pegar aquele pedreiro, por exemplo, pedreiro que ele pegou uma obrinha ali, e ele tem lá, sei lá, 3, 4 serventes e tal, ou mais um pedreiro ajudante. Ele recebe do patrão, via Pix. Correto. Entrou na conta dele. Vamos ver, recebeu 10 mil. 10. Aí ele vai pagar pra fulano, opa, movimentou mais 10. É 20. Putz. Você tá entendendo? Daqui a pouco vai... Imagine no final do ano. Aí ele... Pô, mas ele sabe que o salário dele é só tanto. Ele fala, não, isso aqui não dá, isso aqui não é tributável. Não, mas o que eles vão tributar é a movimentação. Tá entendendo? Ou seja, você foi taxado, meu irmão. Você vai pagar o imposto de renda porque você movimentou o Pix. Aí eles falam, não, é mentira desse Nicolas, nós não estamos querendo taxar. Meu irmão, eles estão taxando até o sol. Estão querendo acabar, tá taxando aí o negócio da energia solar, querem acabar com a energia solar, que é tudo. Mano, os caras é muito devorador, meu. Tudo, onde tem um dinheiro, eu falei, coloquei, tá no meu Twitter também, eu falei, aonde tiver um dinheiro, o taxado vai buscar. Caraca, mas isso é intencional pra quebrar o país, pra travar o mesmo, ou eles são Não, doidos? é dinheiro mesmo, é dinheiro mesmo. E eles entendem assim. Acabei já só pra... Não é papo normal isso. Não, Não veja tem bem. economia que resista a isso. Não, é porque eles entendem assim. A maioria deles. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma cidade gastar demais, ela quebra. Correto. Ela quebra. Aqui no Brasil não quebra. Mas se não bastasse isso, a cabeça do PT é assim. Vamos lá, a ministra Gleisi Hoffmann. Ela, quando nós estávamos no meio da eleição, ela falou, nós vamos ganhar essa eleição e vamos reparar as besteiras que vocês fizeram. Eu falei, por exemplo? Ela falou, por exemplo, o teto de gasto. Eu falei, como assim? Vocês vão derrubar o teto de gasto? Vamos. Eu falei, vocês vão derrubar o teto de gasto, vão explodir os gastos, a parte fiscal vai explodir. Colapsar tudo. Vai endividar. Ela falou, o que é que tem em endividar? Eu falei, oi? Eu falei, Gleisi, o que é que tem em endividar? Como assim? E vocês vão pagar como? Ela falou, me empresta, não sei o que. Tá. Eu falei, tá bom. Mas em algum momento esse crédito, a sua capacidade, se você não cuida do fiscal, esse credor vai falar, epa, eu vou subir o juro. Você tá entendendo? Ela falou, se não tiver a gente... eu falei, daqui a pouco não vai nem emprestar mais. Aí você vai arrumar dinheiro. Se não tiver a gente imprime. Meu Deus. E a cabeça do PT é essa. Então assim, o que eles estão fazendo? Mas como eles sabem que isso, se eles fizerem descaradamente... Dá ruim? Dá ruim, então eles vão... Maquiando. Vão maquiando, por exemplo. Acabaram com o teto fiscal, sim. Aí vão... Não, mas vamos ter um arcabouço. Quem é esse? Mas o que tem de punição nesse arcabouço? Tem nada. Nada. E quem vai cumprir esse arcabouço? Quem vai fazer esse arcabouço? Nós. Quem vai cumprir? Nós. Tá mais ou menos... Você tá entendendo? Então não tem nada. O Brasil não tem âncora. O Brasil hoje... o que o pessoal chama de âncora fiscal, né? Pra pessoa falar, ó, até lá, esse navio não vai ficar... Não, o navio tá hoje à deriva, em termos de controle fiscal. E aí isso vai fazer o quê? Isso a economia não se sustenta. Vai chegar um momento que nós vamos estar, se continuar desse jeito, que nem na Venezuela, que você compra um quilo de dinheiro, não dá pra comprar um pão. Exato. Porque vai desvalorizando. Porque a cada vez que você imprime moeda, você tá entendendo? inflaciona mais. Exatamente. Aí eles estão agora... e eles agora têm um IBGE para chamar de seu. Então os números são maravilhosos. Eles sabem jogar. São maravilhosos os números. Então eles contam a história que querem e tem a Globo para replicar. E passa o dia inteiro... por exemplo, se a gasolina sobe, tem a Miriam Leitão para dizer... Mas é bom. Mas é bom. E o pobre não usa gasolina. E se a economia piorar, ele fala assim... Veja o lado bom. Veja o lado bom disso.
No caso do Bolsonaro, quando a economia melhorava, eles falavam que despiorou. Piorou. Olha, Piorou. meu Deus do céu, mano. Então, assim, Os caras é doidão. Vou falar pra você, em Brasília é loucura. nós estamos na mão desse tipo de gente. Misericórdia. Nós estamos na mão desse tipo de gente. E eles engolem qualquer narrativa deles. Por exemplo, o Lula simplesmente fala aquele negócio do negro e tá tudo certo. Ah, não. Aí eles tentam explicar o que é que o Lula disse. Aí o Lula fala que nem falou lá, Pelotas é uma fábrica de viado. Ah, tô tudo bem. O Lula ele não quis dizer isso. Aí ele fala que, cadê as mulheres do grelho duro lá no STF? Tá, então também. Eles passam pano pra tudo disso. Você tá entendendo? E o do Bolsonaro, o que eles fizeram? Eles fizeram recorte Uhum. e jogaram pra mentir. Então, até hoje eles mentem ali dentro do Congresso dizendo que o Bolsonaro zombou das vítimas. Correto. Não zombou. O Bolsonaro tava dizendo, gente, que absurdo é esse que a pessoa procura o médico manda ele pra casa. Falou. Aí foi no Bolsonaro. Aí depois a pessoa tá faltando ar e aí mostrou a pessoa sendo sufocada. Correto. Falou, aí tá bom, vai tratar. Ele falou, que maluquice é esse? Tem que tratar antes. Tá, tem que tratar antes. Claro. Qualquer ser humano, medianamente, com 2 neurônios, iria compreender isso. Mas eles recortaram só Bolsonaro. Exato. E venderam a narrativa deles. Aí, no início da pandemia, Bolsonaro falando, olha, esse carnaval é melhor não ter. Então não sei o quê, taraná. Não, tem que ter carnaval. Legal. A Espalhou. pandemia só começa depois do carnaval, né? Exato. Aqui no Brasil, até a pandemia só começa depois do carnaval. Tudo Tá bom. programado. Durante esse período, para justificar isso, vai o doutor Drauzio Varela na Globo e diz, gente, vocês têm que entender que essa pandemia, não era pandemia ainda, esse vírus, para alguns vai fazer muito mal e para outros não vai passar de uma gripezinha. Tá bom. Numa fala, o Bolsonaro ainda disse, gente, como disse aquele analista daquele canal falando da Globo, para alguns não vai passar de uma gripezinha. Pegaram só esse Ele falou, pedacinho. eu provavelmente, e aí foi aquele negócio do porte atlético, e citou isso. Aí eles colocaram só assim, gripezinha. Aí eles chegavam, agora imagine, eu acabo de perder um parente e eu escuto só aquilo. Você fica revoltado? Vou ficar revoltado, falando assim, o cara tá zombando. O cara tá zombando da minha... Não, ele não tava zombando, ele tava defendendo que a pessoa não morresse. Ah, ele tá chamando de gripezinha. Não, ele não tava chamando de gripezinha, ele tava falando do contexto da coisa. Mas não, eles recortaram só isso. E é o tempo inteiro dizendo, o Bolsonaro tá Eles com vão fake news. vão batendo, criando a Tá com narrativa. fake news. Então, aí você pega, por exemplo, a questão da... Ai, ontem mesmo falaram lá, um crápula lá dizendo o seguinte, não vacinou. Cara, não existia vacina no mundo ainda. Em abril de 2020, o Bolsonaro separou, assim, e mandou pro Congresso, foi votado uma verba para que, se surgisse vacina, tivesse dinheiro para comprar. Correto. O que aconteceu? No dia que a Anvisa autoriza, tipo, hoje, no outro dia, tava Bolsonaro comprando as vacinas. Mas ele demorou. Mentira. As vacinas, havia uma demanda, uma coisa de louco. No mundo querendo vacina. A primeira vacina, a pessoa vacinou, acho que dia... Na Inglaterra. Na Inglaterra, em dezembro, final de dezembro. Exato. Ali. Antes da metade de janeiro, já estava vacinando aqui. E de que jeito? E que forma? Nesse tempo todo, comprou a vacina e só não vacinou antes, porque não tinha autorização da Anvisa. Exato. Se o Bolsonaro tivesse peitado o rolo e falar, é pra vacinar, provavelmente teriam prendido ele. Falar, não tinha autorização da Anvisa. Iam pegar de qualquer jeito. Ou legal ou ilegal. Então, quando se trata de Bolsonaro, esquece. Eles criaram uma Exato. grande narrativa, um grande fake news pra acabar com o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque eles não gostam do jeito que ele come a mesa. Exato, falou tudo. A gente tá indo pro finalmente, agradecer todo mundo que tá aí. Medeiros sempre arrebentando aqui. É o nosso espaço, direto de Brasília. Medeiros, antes da gente ir pro finalmente, eu queria pedir sua projeção para 26. Você que tá dentro do Congresso, você que tá sentindo ali, vendo o andamento, qual que é a sua projeção para 26? 26, eu penso que vai haver uma surpresa muito grande. O eleitor vai olhar muito bem. Ele vai olhar muito bem. Eu queria até dar um conselho aqui para você, coluna do MEI. Você que acha que dá para defender os pensamentos de Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, buscar o voto
do eleitor de Bolsonaro, esqueça. Para você que acha que dá para combater a anistia e ganhar o voto do eleitor do Bolsonaro, esqueça. Não vai acontecer. Esse eleitor, ele tá batendo um traço de massa lá, no sol quente, mas ele tá atento ao que você tá fazendo. Então você que sempre se escondeu aí nessa, dizendo, eu não sou esquerda nem direita, esquece, meu irmão, você vai ser vomitado. Agora é o seguinte, ou você tá do lado da população, ou você tá contra ela. E eu não tô falando de bolsonarismo. Aliás, esse povo que foi às ruas em 2013, eles, para tentar rotular, deram o rótulo de bolsonarismo. Essa galera não se ofende. Mas quem continua simplesmente pessoalizando isso, tá errado. Então, eu só quero dizer o seguinte, a projeção que eu faço é a seguinte, 2026, nós vamos ter uma renovação muito forte na Câmara, nós vamos ter uma renovação muito forte no Congresso e o Lula pode falar o que quiser, pode maquiar números. Lula não ganha essa eleição. Nós vamos ter um Bolsonaro na presidência em 2026. Então você que está desse lado, né, se prepara aí porque 26 a direita volta com força, tá? Medeiros, pro pessoal te localizar, te encontrar na rede, seja sempre bem-vindo, tá? José Medeiros MT no Instagram, também no Twitter, Facebook, TikTok. Medeiros é digital, hein? Eu entrei no Twitter em 2010. Entrei no Twitter em 2010, assim, eu cheguei digital no Congresso, sabe? Legal. Eu acho que ninguém mexia com isso, sabe? Ninguém mexia com isso. Eu não me lembro de alguém. O primeiro cara que eu vi começar a mexer, eu falei do nome dele aqui, que tava no Facebook, foi o Cássio Cunha Lima. Eu vi ele fazendo live. Uau. Live, foi a primeira, assim, live no Facebook, quando o Facebook começou a permitir que se gravasse ao vivo. Mas, então, assim, eu já cheguei digital. Não sou nenhum perito, não, mas eu vou fazendo assim no rumo. Legal, legal. E agradecer todo mundo que tá desse lado aí, agradecer todo mundo, agradecer o Medeiros, nosso deputado federal em Brasília. Seja sempre bem-vindo, tá? Deus abençoe todos vocês desse lado aí. Vou pedir pra vocês curtir, compartilhar e até o próximo videozinho, tá bom? Até daqui a pouco.